Torcedores organizados invadem o Corinthians e trancam portões. Abre aspas. Fechado por má administração. Fecha aspas. Dezenas de corintianos ocuparam o Parque São Jorge, sede social do clube, na terça-feira. Entradas foram liberadas novamente no início da noite. Integrantes das principais torcidas organizadas do Corinthians invadiram na tarde da terça-feira o Parque São Jorge. Os alvinegros ainda colocaram correntes nos portões. Em comunicado, as torcidas organizadas afirmaram que a ação é um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista há décadas. Os torcedores exigem mudanças estruturais inegociáveis. Fiel torcedor com direito a voto, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis que deixarem dívidas nas respectivas gestões. E galera, por mais cômico e engraçado que possa parecer, sendo muito sincero agora, tirando a camiseta de rival, de palmeirense e tudo mais, falando na boa, eles estão certos. Eles estão certos. Quando eles falam sobre má administração, quando eles falam sobre punição às gestões financeiramente irresponsáveis, eles estão certíssimos de reivindicar isso. Eles estão certíssimos quando eles falam sobre o sistema, o arcabouço político em volta da gestão corintiana. Porque a gente sabe que, cara, isso daí é uma coisa que impera lá dentro há anos. Há anos. Irresponsabilidade atrás de irresponsabilidade. Mas veja bem, não é uma irresponsabilidade por incompetência, tá? Mas é uma irresponsabilidade não preciso dizer mais nada, né? A má administração do Corinthians não é algo assim acidental, ó. Nós não queremos ser mal administradores. É uma parada que se assemelha muito à nossa política social brasileira. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, nesse ponto aqui, os torcedores corintianos, eles têm muita razão. Na verdade, até demoraram para começar a protestar dessa forma. Agora, não podem continuar sendo iludibriados por grandes contratações e fogos de artifício. Eles têm que cair na real e começar a pressionar e exigir mudança para valer do clube. Roda a vinheta. E meus queridos, é o seguinte, eu não sei se todo mundo já sabe, mas ó, nós estamos aqui ó, em parceria com a Fiber, então ao longo do último mês e desse próximo mês agora, nós estamos nessa parceria com eles. Quem assiste aí ó, o Opina Porco e utilizar o nosso cupom no link que eu estou colocando fixado nos comentários e também na descrição, vocês vão ter desconto. Então o cupom Opina Porco te dá desconto em qualquer produto da Fiber. Fiber é uma fabricante nacional de produtos voltados para quem gosta de academia, quem gosta de trilhas, quem gosta de praticar esportes em geral. Por exemplo, a minha namorada, ela gosta de praticar tênis. Então ela também tem alguns utensílios lá que ela tá utilizando da Fiber lá no esporte, né, na hora de jogar tênis. Então, cara, tem para todo gosto. Para você que gosta ali de puxa-ferro, para você que gosta de crossfit, para você que gosta de corrida, para você que quer conforto também na hora do seu trabalho. Eu mesmo, lá no hospital, estou utilizando o tênis da Fiber e ele é extremamente confortável, galera. Ele anatomicamente se ajusta ao nosso pé, tem um sistema de amortecimento e é extremamente leve. Então, acessem lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Além disso, vai dar uma força bacana pra gente. Clica aí, conhece o portfólio. E é uma empresa ó, que utiliza produtos sustentáveis e tem uma qualidade excepcional. Fiber, parceiraços nossos aqui. Ora! Não foi a Leila Pereira que disse que o Palmeiras não era um departamento médico?
E como que você explica agora a matéria aqui do nosso palestra? Palmeiras prepara a estratégia para Paulinho após Copa do Mundo de Clubes. Nova cirurgia não está descartada. O camisa 10 ainda não está totalmente pronto, como planejado. É por isso que o Abel não vem utilizando ele, né? A gente tem batido na tecla de que o Paulinho precisa de mais minutagem, só que ele não está conseguindo ter mais minutagem. Ele ainda sente dor da fratura que ele teve. A fratura por estresse que ele teve na tíbia. E depois do torneio, seguirá com um trabalho específico para controle de carga. Medida mais extrema é fazer uma nova operação na tíbia. Pera aí, depois do torneio? Para com isso. Não é depois do torneio, não. Na verdade, o Palmeiras está indo para o Mundial de Clubes sem ter o Paulinho de forma definitiva como um reforço. Se ele não está conseguindo entrar numa partida de Libertadores contra equipes tecnicamente inferiores e ter minutagem suficiente, se ele não está conseguindo entrar em Campeonato Brasileiro e ter minutagem suficiente, você acha mesmo que ele está pronto para enfrentar um Super Mundial de Clubes? A resposta é NaOTU não. Não tem a estratégia para o Paulinho após a Copa do Mundo de Clubes. Não existe isso, porque o Paulinho ele não está recuperado, ele está sentindo dor, ele não está conseguindo se sentir à vontade, confiante e confortável para entrar com intensidade dentro do campo. Vamos ser sinceros e claros com o torcedor do Palmeiras. O Paulinho foi um jogador em que o Palmeiras investiu dinheiro, um bom jogador com certeza, mas ele já veio em um processo de recuperação de uma cirurgia que ele fez por uma fratura, por estresse, só que ainda ele não se recuperou. E talvez ele não vai se recuperar totalmente se não tiver uma intervenção cirúrgica. Novamente, porque ele já teve uma. O Paulinho ele não é reforço para o Super Mundial, tá? Esse papo de que Palmeiras prepara estratégia para Paulinho após. Não. Essa estratégia não é após a Copa do Mundo de Clubes. Porque o Paulinho vai entrar com a intensidade 100% na Copa do Mundo de Clubes? Não, ele não vai. Ele não tá entrando. O que vai acontecer, ele vai entrar ali 20, 25 minutos, 30 minutos finais. E mesmo assim, claramente, visivelmente, o jogador não tá na sua melhor performance. Por que o Palmeiras investiu em um jogador que estava passando por um processo de recuperação após uma cirurgia? Por que investiu tanto dinheiro assim, às pressas, dessa forma? Porque a própria presidente do Palmeiras veio a público e disse que o Palmeiras não era departamento médico. E o que está acontecendo é que a gente está virando um departamento médico. Porque até agora o Paulinho ele não entregou 10% do que era para entregar. E se uma nova cirurgia acontecer, meus amigos, esqueçam essa temporada. Esqueçam essa temporada. E quando ele voltar, vai ser novamente um processo demorado. O jogador precisa pegar confiança. Enfim, tem uma série de fatores e variáveis envolvidas. Não é simplesmente coloca no campo e voltou. É lamentável isso. É lamentável isso. Então nós temos um reforço caro, mas ao mesmo tempo não temos. E quando ele foi contratado, nós cantamos essa bola, né? Sobre as dúvidas que tinham em relação à recuperação do Paulinho. Pô, será que volta mesmo lembra? Será que volta mesmo em abril? Será que volta mesmo em maio? E se a recuperação não sair da forma como estão achando que vai sair? Como que fica? É um ótimo jogador, com certeza, um ótimo reforço, isso é inegável. Só que ele já foi comprado no departamento médico. Essa é a realidade, tá? E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aconteceu uma parada muito interessante, tá? Na terça-feira também. Uma notícia aí boa para os torcedores do Palmeiras, né? Nem toda notícia é ruim. A notícia boa é o seguinte, lembra da proposta do Lyon lá pro Danilo, que eu falei pra vocês que os caras iam tentar enfiar o Danilo no Botafogo? Porque ele ia fazer aquele contratinho amarrado?
Então, o Danilo, cara, ele vai recusar assinar contrato com o Lyon se tiver alguma cláusula Botafogo. Os caras chamaram de cláusula Botafogo. Ele não deseja jogar pelo Botafogo no Brasil. No Brasil, a preferência dele, o desejo dele é pelo Palmeiras. Então, ele não vai abrir negociação, ele não vai assinar contrato se tiver cláusula do Botafogo. Ele vai ser contratado, se for para ser contratado, ele quer ser contratado pelo Lyon. E não pelo grupo do John Textor, que pode, de repente, jogar ele para outro clube depois, como aconteceu já com outros jogadores. Agora eu quero ver o entusiasmo da holding de John Textor em continuar negociando o jogador. Será que vai existir o mesmo entusiasmo? A forma como o grupo do John Textor mostrou interesse no Danilo era sim para trazer ele para o Botafogo. Eu quero ver agora se essa negociação ela vai continuar. Eu tô curioso para saber se ela vai continuar. E parabéns ao Danilo, hein? Parabéns ao Danilo que já se antecipou, falou que não vai assinar nada se tiver cláusula para jogar em Botafogo, que a negociação dele é com o Lyon, e que aqui no Brasil ele só joga no Palmeiras. Que bom que ainda existem atletas, cara, que valorizam o berço, valorizam a origem de onde veio, onde foram reconhecidos, onde conseguiram, né, prosperar a sua carreira para a Europa. Pô, que bom, que bom. Parabéns, Danilo. E meus amigos, olha lá. Vamos continuar aqui, hein? O Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol chegaram em um acordo. Nos últimos dias aí, existiu toda aquela situação, né, aquele imbróglio envolvendo o Gonzalo Plata em relação a procedimentos que haviam sido realizados no jogador sem a autorização do Departamento Médico do Flamengo. E aí, a Federação Equatoriana de Futebol respondeu dizendo que o Flamengo sabia de tudo, que estava tudo conversado, que estava tudo certo. Então começou a ficar, né, um falava uma coisa, outro falava outro, só que, agora a situação ela se resolveu. De acordo com o jornal aqui O Globo, Flamengo e Federação Equatoriana entraram em um acordo. O atacante será desconvocado e voltará ao Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 6. A convocação para a data FIFA, mesmo com o jogador sendo desfalque há um mês por conta de um edema ósseo no joelho direito, havia criado um embate entre clube e seleção. Com a decisão, ele poderá continuar o tratamento no clube. O objetivo é que o equatoriano esteja disponível para a estreia do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance da Tunísia no próximo dia 16. E aí tem a nota oficial aqui do Flamengo falando sobre, enfim, o acordo que eles chegaram e que deu tudo certo, o problema resolvido. Mano, assim, não tem cabimento a seleção ir lá fazer procedimento do cara, né? Se realmente o que o Flamengo divulgou for verdadeiro, que eu acho que é, porque quem tá dando um passo para trás aqui é a Federação Equatoriana, vocês concordam comigo? Porque o Flamengo falou uma coisa, a Federação Equatoriana falou outra. Só que quem tá dando passo para trás, desconvocando, retornando lá pro time do Flamengo para poder fazer o trabalho de recuperação, para poder se preparar para a Copa do Mundo de Clubes. Quem tomou a iniciativa aí foi a Federação Equatoriana. Então eu acho que o Flamengo foi lá, apertou os caras e corretamente fez o que deveria ser feito. Os caras voltaram atrás e agora o Plata ele retorna. Então assim, mano, é uma parada muito séria isso. Desde quando aconteceu e saiu essa notícia, saiu essa repercussão, a gente comentou aqui que, uma atitude totalmente absurda, né? Mas parece que se organizaram e no momento tá tudo resolvido e tá tudo tranquilo lá. Por enquanto, boa notícia aí para os torcedores do Flamengo, né? Para a equipe do Flamengo, que agora poderá acompanhar aí o processo de recuperação do jogador e tê-lo como um reforço aí no Super Mundial, se tudo der certo. Mais uma notícia positiva também aí aos torcedores do Flamengo, ao Flamengo, foi a decisão judicial que garante o retorno imediato da patrocinadora do Flamengo. Lembra que a gente falou aqui que o governo suspendeu algumas casas de apostas esportivas, incluindo a patrocinadora master do Flamengo? Então, mais uma vez é aquela história, né, de bota casaco e tira casaco, como vem acontecendo, e dessa vez, segundo o site aqui, o Gavia News,
a decisão proferida por um juiz federal e entendeu como indevida a suspensão aplicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Sendo assim, a Justiça autorizou a retomada das atividades da patrocinadora Master do Flamengo em todo o território nacional. Vale destacar que a empresa havia sido punida por não apresentar relatórios de segurança em até 90 dias. No entanto, o juiz considerou que o prazo deveria contar a partir da autorização definitiva, concedida apenas em abril de 2025, e não da autorização provisória. Então, com isso, eles derrubaram ali a decisão e agora, pelo menos por enquanto, a patrocinadora Master da equipe, no bota casaco, tira casaco, volta aí a operar novamente no Brasil. E a seleção brasileira? Seleção brasileira de Carlo Ancelotti, olha só, hein, meus amigos. Quem diria que a gente ia falar isso um dia, né? Seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Aí sim, cara, que é isso? Aí sim, hein? Vamos falar um pouquinho aqui, porque tem umas coisas interessantes pra gente observar dentro da seleção. Olha só, dá uma olhada na escalação que foi colocada no ensaio. O Ancelotti fez um ensaio tático lá no CT do Corinthians em São Paulo. E aqui, ó, ele armou a seleção para enfrentar o Equador num 4-3-3. 4-3-3 clássico, que quem conhece o modelo Ancelotti de ser, tradicionalzão, conservador, basicão. Porém, ele tem um triângulo invertido em um ajuste tático no meio. E sem a bola, o time ele vai se fechar num 4-4-2. Então é bem característico do Ancelotti mesmo, um time que acaba 4-3-3 no ataque, 4-4-2 na defesa, acaba sendo um time onde preenche o setor intermediário com mais espaço, deixa um pouco livre na hora de subir para o ataque, para você ter uma distribuição melhor das jogadas e uma amplitude maior, também no trabalho ofensivo de bola, mas na hora do retorno você tem linhas mais compactadas, fazendo uma marcação e uma pressão mais forte no setor intermediário, já prejudicando logo no início, nas linhas iniciais, o ataque adversário. Então olha só a formação que ele ensaiou. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e o Alexandro. Alexandro, tudo junto, e o Alexandro. Então é o Alexandro e o Alexandro que é lá do Flamengo, os dois, tá? Casimiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Gostei, eu gostei. Como eu falei pra vocês, é um ajuste tático conservador, extremamente conservador, tanto no ataque quanto na defesa. Só que assim, os jogadores que eles colocaram aqui são jogadores que costumam distribuir bem e têm boa velocidade. Por exemplo, o Vini Júnior. O Ancelotti treinou o Vini Júnior em boa parte lá no Real Madrid. Ele tem um conhecimento sobre o atleta muito grande. Agora a gente vai entender quem que o Vini Júnior vai ser na seleção brasileira, porque tá na mão do Carlo Ancelotti. Mas, Neto, você acha que esses dias de treino faz a diferença? Meus amigos, quando o treinador ele tem o conhecimento, quando o treinador ele tem a mão da equipe, quando o treinador chega colocando as cartas na mesa, tendo credibilidade, sendo maior do que o elenco, eu acredito que sim, pode surtir efeito sim. Então mesmo com um ajuste tático mais conservador, o Ancelotti pode fazer a diferença. A gente vai saber isso na quinta-feira. Gostei dessa equipe que ele montou, hein? Não é porque tem o Estevão, não. Não é porque tem o Estevão, não. Mas eu acho que a distribuição e movimentação da equipe no setor ofensivo vai ficar bem bacana. Bem bacana. E na volta você tem ali, por exemplo, o Gerson para fazer uma retenção maior e uma parede de proteção também. Então bacana a ideia de como o Ancelotti ele tá enxergando a seleção. É uma ideia mais conservadora, ele é assim. Ele pegou a seleção agora. Ele vai ser mais... É natural que ele seja mais conservador mesmo, porque ele ainda não tem exatamente a mão do time. Porém, eu gostei. Eu gostei do que podemos observar aí na escalação do Brasil. Vamos ver. Isso aqui foi um ensaio. Ainda tem outro treino para acontecer na quarta-feira. O jogo é amanhã na quinta. Vamos observar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.